Boa noite a todos e a todas. Hoje estarei dando continuidade à explanação do meu projeto de gestão e ainda estarei falando sobre o eixo resolução dos conflitos latentes. O quarto conflito, então, o recreio. A refeição era levada até a sala de aula para ser servida pelo professor. Só isso já causava transtornos, pois, além de interromper o trabalho pedagógico, muitas vezes sem conclusão, também permitia muito manuseio com o alimento por parte de tantas outras pessoas. Além disso, o ato de servir o alimento em sala de aula nem sempre era adequado, pois muitas vezes o alimento ficava exposto aos descuidados das próprias crianças. Além desse conflito, também tínhamos a situação desconfortável do tempo previsto para essa finalidade. Pouco tempo para alguns e muito tempo para outros. Esse fato levava a outro conflito, o tempo total de intervalo, onde o tempo de alimentação, somado ao tempo de intervalo, contando com os atropelos provenientes da locomoção do alimento, muitas vezes chegava a quase 30 minutos, sendo que o intervalo é somente de 15 minutos. Qual foi a resolução, então, desse conflito? Reorganizamos o espaço para as filas de entrada, agrupamos algumas mesas e cadeiras que dispunhamos e improvisamos um refeitório no pátio de entrada. Para isso, tivemos que dividir os intervalos em dois grupos, sendo eles, no primeiro horário, Infantil 5, primeiro e segundo ano, e no segundo horário, classe especial, terceiro, quarto e quinto ano. Dessa maneira, foi possível reorganizar os horários de intervalo, de modo que a alimentação e a recreação caminhassem juntos. Tivemos que reduzir o tempo para a recreação nesse momento. Então criamos o momento pedagógico para a recreação, onde cada turma tem 30 minutos num dia da semana para fazer recreações acompanhados de seus professores. Com o uso do refeitório, os alunos e alunas passaram a ser servidos pelas cozinheiras, diretamente no guichê da cozinha. Dessa forma, as cozinheiras passaram a ser as únicas responsáveis pela feitura e distribuição dos alimentos, podendo interagir com a criança, incentivando e oferecendo as variedades, e também controlar melhor as sobras. Com a criação do momento pedagógico para recreação, diminuímos os acidentes e desentendimentos entre os alunos e alunas. No início houve alguma estranheza pelas diversas pessoas, mas aos poucos novos hábitos foram e ainda vão sendo construídos. Aqui é preciso dizer que qualquer obra de construção na escola precisa ter autorização da Secretaria de Educação. E mais do que isso, precisa dos recursos financeiros da Prefeitura. A escola não tem dinheiro para construções. Cabe ao diretor solicitar o serviço. E isso fizemos nesses 3 anos, com ofícios e solicitações presenciais junto ao secretário de Educação. Inclusive, o próprio secretário de Educação veio medir o local com ideias de construir o refeitório, mas até o momento isso ainda não foi realizado. Porém, nós não vamos deixá-lo em paz. Continuaremos insistindo constantemente. Ações, então, para o próximo triênio. Manter o refeitório e continuar conscientizando as crianças quanto ao momento exclusivo para a refeição. Continuar orientando as professoras e professores quanto ao aproveitamento maior e melhor do momento pedagógico para a recreação. E continuar insistindo com a Secretaria de Educação para a construção física do refeitório. O quinto conflito, então, desatenção ao trabalho docente. O trabalho docente não pode ser visto como cumprimento de tabela, trabalho mecânico,
trabalho rotineiro, mas sim como um trabalho intelectual que tem por objetivo final a formação do ser humano. Esse processo envolve pesquisa e interação, comunicação, convívio entre as pessoas, contato, relação, trato, diálogo. Caso contrário, a apropriação do conhecimento e o ensino-aprendizagem se comprometem. Notávamos que essa interação era falha. Resolução, então. Fomos ouvindo as professoras e professores, suas angústias, dificuldades e anseios. Paralelo a isso, fomos fortalecendo seu potencial, sua autoestima e valorizando o seu trabalho com diálogos e respeito. É preciso entender que muitas vezes o professor não é ouvido. Demos suporte em sala de aula no caso de alguns alunos e alunas que apresentavam o hábito de desrespeito ao professor. E identificamos, inclusive, alguns membros das famílias que também tinham o mesmo hábito. Em todos os casos, fizemos conversas individuais e, quando necessário, advertências verbais e escritas. Procuramos fortalecer o diálogo docente, solicitando das pedagogas o acompanhamento das professoras e professores durante o horário de intervalo, ouvindo-os, oferecendo suporte pedagógico e apoio nas decisões. Passamos a ouvir e a acolher as sugestões das professoras para as implementações de ações pedagógicas e desenvolvimento de projetos, incentivando assim maior envolvimento das professoras. Temos professoras e professores que desenvolvem excelente trabalho, significativo no processo da formação humana, e muitas vezes o que se cobra do professor é apenas a boa nota do aluno, quando na verdade ele faz muito mais do que isso. Fortalecemos o programa de formação pela escola, convidando mestres, doutores e especialistas em educação para dialogar e refletir sobre as dificuldades locais e cotidianas. Incentivamos os professores e professoras a socializar os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, mostrar, falar, contar, expor. Entendemos que ações como essa dignificam o trabalho docente. Ações para o próximo triênio. Continuaremos com o trabalho em desenvolvimento e solicitaremos, junto à Secretaria de Educação, o oferecimento de cursos para as pedagogas, especificamente no quesito relações humanas, pois acreditamos que o bom relacionamento é o principal fator para um bom ensino. O sexto conflito, então, o pátio externo. O pátio externo é aquele todo gramado. Ele é muito extenso e existiam muitas coisas nele que representavam perigos de acidente. Outras mal posicionadas e ainda não existia um projeto significativo para aproveitamento pedagógico de todo esse espaço. Fomos identificando os locais mais perigosos. Muitos pneus soltos, muita coisa entulhada, pouquíssimas árvores, o palco aberto e o parquinho mal posicionado. Resolução, então. Fomos solicitando intervenção da Secretaria de Educação, que muito lentamente atende e muito deixa de atender. Então, com a ajuda da professora Adriana Romano, conseguimos realizar algumas ações sem intermédio da Secretaria de Educação. A primeira foi a retirada do palco. O palco ele foi construído em 1999 e representou uma conquista muito significativa para aquele momento, pois não dispunhamos de lugar específico para as apresentações culturais. Durante os anos subsequentes, o palco foi muito útil para essas apresentações, mas como era aberto no pátio, acabou representando perigo aos alunos, que subiam nele e muitas vezes descuidados acabavam caindo e tantas vezes se ferindo. Havia uma grande solicitação de muitas famílias que retirássemos o palco, e foi o que fizemos. Reconhecemos que
Aquele palco, nesse momento, não é mais necessário. Depois retiramos os entulhos. Com a ajuda da Neuza, que é a presidenta do bairro, conseguimos dar cabo de muitos entulhos e iniciamos o plantio de árvores. A professora Mônica, que nesse momento era pedagoga, conseguiu mudas de coqueiros e ipês, que os plantamos de modo a embelezar e futuramente ensombrar. Também plantamos mudas de árvores frutíferas, onde antes era um amontoado de entulhos. De novo, com a ajuda da professora Adriana Romano, que contou com a ajuda de parentes e amigos, retiramos muitos pneus. Mas temos ainda muitos pneus enterrados, embora esses não são perigosos, e os professores de educação física os utilizam para trabalhar com os alunos. Ações para o próximo triênio. A remoção do local do parquinho. O parquinho foi instalado em 2016. O local foi decidido pela equipe pedagógica e diretiva, que mesmo entendendo que seria o local mais adequado, não houve consulta aos professores, que seriam os que mais o utilizariam. Com o uso, percebeu-se que o local era inadequado, pois dificulta o trabalho dos professores e professoras de educação física que usam o parquinho junto com o uso da quadra de esportes. E o parquinho ficou muito distante. E também atrapalham os demais professores que utilizam as salas de aula próximas ao parquinho nos momentos em que outras turmas estão utilizando. Depois de muito insistir com a Secretaria de Educação, a remoção do parquinho, ainda em promessa, será removido até o final desse ano, para um local mais específico às aulas de educação física e recreação, ou seja, próximo à quadra de esportes. Também pretendemos arborizar o local onde hoje está o parquinho, construir mesas de concreto, pintar a parede com tinta de quadro negro e criar uma sala de aula ao ar livre, podendo ser utilizada especificamente para as aulas teóricas de educação física, para as aulas de arte e leitura. E assim encerramos, então, os conflitos que eu pretendia discorrer, conversar sobre hoje. Agradeço você por ter ouvido esse vídeo e solicito que contribuam com sugestões. Pode ser aqui mesmo, escrevendo embaixo do vídeo, dando sua sugestão. Amanhã continuaremos e falaremos sobre a reorganização da matrícula, a readequação do espaço físico e a dinamização do conselho de classe. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.